Secretário, eu queria entender um pouquinho mais como deve ficar a situação dos municípios que não estão na área de concessão da Sabesp. O novo marco legal do saneamento, completando 5 anos agora, prevê a estruturação de blocos regionais e que esses blocos, uma vez regionalizados, sejam transferidos para a iniciativa privada. Eu queria ter uma ideia como é que vocês estão estruturando, se já existe o aval da Assembleia Legislativa, se já existe a adesão dos municípios para esses blocos e, efetivamente, quando isso poderia ser feito com vistas à universalização do serviço de tratamento de água potável e de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Isso, e é um desafio exatamente pelo ponto que eu estava falando dos municípios, da dimensão deles e de que normalmente a gente está falando de um serviço deficitário e de necessidade de muitos investimentos, não só aqui no estado de São Paulo. Por isso que a gente criou o Universaliza. E o que é esse programa? É a gente exatamente trabalhar com soluções regionalizadas e aí a gente vai olhar toda a cadeia, desde arcabouço jurídico, técnico, regulação, governança, até prospecção de investidores, para a gente conseguir fazer esses clusters, esses blocos e daí ter concessões, seja comum, seja parcerias público-privadas que a gente quer fazer leilão ano que vem. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente, como vieram novas gestões municipais, a gente está se reunindo com cada um desses 215 municípios que aderiram. Então, a gente soltou um formulário e falou, gente, a gente precisa, para atacar o problema de saneamento, se integrar, fazer isso de uma forma conjunta, até porque o curso d'água ele não fica só no município, ele passa por vários municípios. E aí, muitas vezes, se eu fizer um investimento a montante aqui em cima do rio, ele vai ser muito mais benéfico para os municípios aqui do que se eu fizer dentro do próprio município. Então, a gente está tentando explicar muito essa lógica de curso d'água, de olhar a cadeia como um todo, olhar a água, olhar o esgoto, olhar também a drenagem. A gente está estudando, aqui no estado de São Paulo, a gente tem 3.074 otobacias. Então, a gente está olhando cada caminhozinho do curso d'água para a gente entender as intervenções que a gente tem que fazer e colocar para dentro de um contrato de longo prazo, que aí vão ser as concessões, as PPPs, de forma com que, independentemente de quem tiver daqui 10, 15, 20 anos, as pessoas vão ter segurança de que vão ter um serviço de boa qualidade, modicidade tarifária, e os investidores também vão querer participar desses projetos, porque tem uma robustez regulatória muito grande. Então, Universaliza, Daniel, é exatamente para isso, é para a gente conseguir fazer esses blocos regionais, olhando a especificidade de cada um dos municípios, com uma regulação que prioriza muito a questão de investimento, como a gente fez na da Sabesp, para a gente fazer leilão ano que vem. Secretária, isso só complementando, Débora, me desculpe, só complementando, quando vocês olham ainda, tem basicamente 1 ano e meio de governo pela frente, daria tempo de estruturar essas concessões para leilão ainda em 2026? Seriam quantos blocos assim imaginados? E me permita só tirar uma dúvida, porque eu percebo que você fala muito dos outros eixos, muitas vezes esquecidos, de saneamento, que é a drenagem, que é resíduos sólidos. Existe uma possibilidade de pensar na estruturação dessas concessões envolvendo também, por exemplo, resíduos sólidos junto com o saneamento, com tratamento de água e esgoto? Sim, então o que a gente quer fazer leilão ano que vem, sim, dá tempo, até porque esse diagnóstico todo que eu comentei aqui, tudo que a gente vem estudando de necessidade de investimentos, do diagnóstico de cada um dos municípios, a gente começou em 2023. Então, o que a gente vai acelerar esse ano? Esse olhar para os municípios de uma forma integrada, e aí a gente vai olhar a drenagem também, importante a gente falar isso. Você tem 2 regionalizações aqui que eu consigo diferenciar bem. Água, esgoto, drenagem, tem uma outra de resíduos que é um pouquinho diferente de água, esgoto e drenagem. Então, dentro do Universaliza, a gente vai ver água, esgoto e drenagem, ver o que faz sentido em cada município, acelerar na parte de engenharia, porque a regulação está praticamente pronta, a gente já veio desenvolvendo uma regulação com uma qualidade muito forte em realizar investimento e tem incentivos para fazer isso de uma forma com que os investidores tenham a segurança de participar do projeto e as pessoas tenham o serviço adequado. Então, a gente vai modelar para ter, sim, os blocos ano que vem. Aí a gente está falando, está vendo a quantidade agora, então a gente está trabalhando com 5
E aí, cada um com a sua particularidade, a depender da região. A região ali mais oeste envolve Marília, Bauru, região do PCJ ali, em volta, por exemplo, de Americana, Mogi das Cruzes, São Caetano do Sul. Então, a gente está olhando todos eles para ver a particularidade, conversando muito, abrindo diálogo, porque a gente vai fazer consulta, audiência pública, todo o rito processual das concessões para Teleleão ano que vem. E resíduos, a gente produz, só para citar rapidinho os números aqui, de 40 a 44 mil toneladas dia. Só que em 536 municípios eu tenho menos de 50. Ou seja, para eu de fato ter economia circular, eu preciso, de novo, agregar. E aí a gente lançou o Integra Resíduos para fazer concessão, PPP também com a participação do Estado. A gente está trabalhando muito com consórcio, a gente está com 12 consórcios, 7 mil toneladas dia. E aí dá uma escala boa para eu gerar energia, para eu mexer com compostagem, reciclagem, sem cravar tecnologia, mas olhando redução de custo dos municípios, que é um grande custo. Hoje eu tenho 199 municípios que percorrem mais de 50 quilômetros para poder destinar seus resíduos. O custo logístico é alto. E aí a gente ataca a parte de custos e melhora a qualidade ambiental, porque aí eu vou estimular que o resíduo seja valorizado. E aí a gente começa a pensar em aterro como um local para rejeito, não para resíduos. E a ideia é modelar esse ano para Teleleão ano que vem também.